administrador Valdir Pereira. Era uma vez, o dia que todo dia era bom, delicioso, gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. 8h17, chegou nosso momento então, programa Empreendedorismo e Negócios desta quarta-feira, 19 de junho. Eu tenho a satisfação de receber aqui mais uma vez professor administrador Valdir Pereira, e hoje o tema bacana por demais, mercado de trabalho, a estratégia por trás do currículo. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, professor Valdir. Olá, Alcemir José Soares é o seu nome. Somos nós. Um excelente dia, uma quarta-feira abençoada, né? Nesse dia 19 de junho, Alcemir. A metade da metade já foi, viu? Já foi. A metade aí de 2024 e a metade do mês de junho, hein? Pois é, já fez 15 dias que o senhor esteve aqui, parece que foi ontem. Vê se pode um negócio Rápido desse, né? demais. Então, quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão ligados aí, que acompanham o nosso programa, os nossos bate-papos, as nossas mini consultorias. E de modo muito especial, Semir, quero mandar um abraço para os paroquianos da comunidade São Francisco, padre da paróquia São Francisco, né? Do padre Jander. Eu estive ontem lá na comunidade, na paróquia, e fizemos um processo de formação ontem sobre Bacana, professor. Comunicação, oratória. Que legal. Vamos fazer um processo lá com eles e foi extraordinário. Um abraço aos paroquianos lá da paróquia São Francisco e um abraço especial ao padre Jander, que esteve conosco, acompanhou lá o processo. Foi um excelente momento. Maravilha. Agora, hoje, mercado do trabalho, a estratégia por trás do currículo. Professor, com toda essa tecnologia online, conectadas à internet, smartphone, ainda existe currículo, professor? Você vê, eu sei que você tem algumas perguntas, então eu não vou me delongar muito nas respostas, mas ainda existe currículo? Ainda existe currículo, né? Ainda existe currículo que é entregue pessoalmente, impresso. Existe o currículo que é cadastrado aí nas intranets das empresas, no trabalho conosco. Então, o currículo vai existir sempre. O seu formato, o seu viés, a sua essência, talvez aqui ela sofra algumas apontamentos e melhoras nesse sentido quanto à comunicação, né? Mas o currículo é sempre currículo, né? Sempre vai ser esse processo de apresentação que é um momento estratégico, né? Quando a gente fala, qual que é a estratégia por trás do currículo? Hoje, o currículo impresso, aquele que tem uma visibilidade prontamente do você já faz ali um apreço ao indivíduo, né? À pessoa daquele currículo, pelo seu formato, pela letra, pela forma como ele está. Agora, quando está cadastrado num sistema, você aprecia as informações. Então, você tem que ser estratégico nesse quesito, a ponto de fazer do currículo algo que realmente te representa. Legal, e o currículo é a comunicação, né? Impresso, melhor ainda, que você consegue já ter uma ideia da pessoa pelo próprio papel que você toma em mãos, né, professor? Exatamente. Agora, professor, qual o formato ideal para o currículo? Ô, Alcemir, então, na verdade, a gente tem esse viés de como é que eu tenho que fazer o currículo? Com capa, tem que ser colorido, tem que ser com letras miúdas, letras grandes, fazer aquelas letras desenhadas. Na verdade, o formato ideal é que o currículo seja claro. O formato ideal é que no currículo tenham informações que realmente dizem do candidato. O ideal é que o currículo esteja impresso, bem impresso, sem falha na impressão. Eu recebi um currículo essa semana para um administrativo lá na Unigran e a pessoa levou o currículo amassado. É imperdoável. Não tem condições disso, né? Então, o ideal é que ele seja claro, objetivo, ímpeto, que não esteja amassado, que no máximo seja aí em 2 páginas e que a impressão não esteja falha.
Fez a impressão e a tinta da impressora estava acabando, você vai levar um currículo mal impresso, está tudo errado. Não pode, isso não pode acontecer. Agora, professor, como destacar minhas realizações no currículo? Então, as pessoas ficam preocupadas. O que eu vou colocar no currículo, né? Eu não tenho muita coisa. Como é que eu vou fazer? O que acontece aqui, Alcemir, é assim, utilizar verbos de ação no currículo que mostre o empoderamento da pessoa, né? Colocar simplesmente dados e informações que de fato tornam positivos isso, né? Bom, nunca trabalhei. Então você coloca experiências profissionais. Tem gente que escreve, nunca trabalhei. Nossa. Não é isso, sabe? Então assim, como é que você vai destacar? Você vai colocar potência de ser, não é? Embora não haja experiência registrada no mercado de trabalho ou registro em carteira de trabalho, né? Por exemplo, existe uma desenvoltura, uma abertura para que o processo aconteça tendo experiência nisso, naquilo. Então você fala de uma outra forma que você não tem essa experiência comprovada. Então, é ser estratégico. Como é que você vai destacar essas realizações? Com verbos de ação que promovam isso, de forma com que você não encha de linguiça também ali, porque o currículo tem que ser objetivo, mas que mostre um pouco de você. Professor, tem aquela também, eu não sei se aí o senhor pode corrigir e até orientar, a pessoa está disputando uma vaga no mercado de trabalho que tem uma certa linha e a pessoa traz outras informações de outros cursos que ele fez, nada a ver com aquilo que ele está pleiteando. Isso dá para corrigir ou pode ser, não tem problema? Como que funciona isso? Alcemir, isso deve ser corrigido. Isso precisa ser corrigido, sabe? Vou dar um exemplo que acontece. Você vai levar o currículo no cargo de auxiliar administrativo e você coloca lá que você tem uma larga experiência em corte e costura. Entendeu? Então você trabalhou no ateliê e tem 12 anos de corte e costura. Isso não vai servir de nada. Entendeu? Ou que você fez 3 cursos na área de manuseio da máquina zigue-zague lá, por exemplo, né? Da overlock. Então isso não vai adiantar. É prudente. Não precisa. Escolaridade. Você tem o ensino médio completo. Aí você coloca lá, primário, escola tal, secundário, escola tal. Também não precisa, é redundante. Você vai colocar o último grau que você está cursando. Como adaptar então o meu currículo para diferentes vagas? Alcemir, isso aqui é o seguinte. Você precisa ser estratégico, e esse é o nosso tema hoje. Você não pode usar o mesmo currículo para levar em todo lugar. Tem que dar pessoalidade à vaga. Colocar o nome da empresa ali aos cuidados de fulano de tal que você de repente tenha. Atualizar a informação do currículo para que ela sirva para aquela vaga. Esse negócio de fazer um currículo, imprimir 50 e distribuir em todo lugar ao mesmo tempo, talvez seja uma jogada que não seja tão estratégica. Sabe? Fazer um currículo meio generalista. Então, como é que eu vou adaptar? Você vai adaptar priorizando características suas, direcionando isso para a vaga. Direcionando isso para a empresa, para que de fato você possa ter chance de passar da etapa da entrega do currículo, que é um primeiro momento, para o segundo momento, que é a entrevista. E na entrevista você defender o seu peixe com maestria. Como a gente gosta de ser tratado de forma individual, também a empresa. Você deve dar essa pessoalidade no currículo. Professor, devo incluir meu histórico escolar completo? O senhor já acabou falando aí pra gente, né? Não é necessário. Não é necessário. Você não precisa colocar. Ensino fundamental, Escola Municipal Januário Pereira de Araújo. Ensino médio, Escola Estadual Pastor Daniel Berg. Ensino superior. Então, você coloca o último que você tem, escolaridade. Graduado em administração pela Unigran. Pronto.
Agora, como lidar com gaps no meu currículo? Gap seria o que? Essa pausa, esse Isso. distanciamento? Tudo aquilo que acaba dando esse intervalo, né? Ou que atrapalha, ou que deixa um mal entendido. Então, todo esse gap aí que a gente precisa fazer, é você fazer de forma estratégica a utilização de experiência, Alcemir. Por exemplo, você teve lá 2 anos de experiência como vendedor de roupa, como empreendedor individual. Aí você está buscando uma vaga para auxiliar administrativo. Essa experiência de 2 anos que você teve como vendedor de roupa individual, sem registro e experiência, talvez neste momento ela pode ficar no segundo plano, seria um gap, algo que vai só fazer volume no seu currículo, e você vai utilizar isso como estratégico na entrevista. Na entrevista você vai dizer, porque o currículo, Alcemir, ele é uma apresentação, você não vai esgotar o assunto no currículo. Sim. Tem que ficar uma parte, e é por isso que ele tem que ser estratégico, tem que ficar uma parte para você defender na entrevista. Olha que interessante. Agora, professor, posso utilizar modelos prontos de currículos? Pode. Você pode utilizar um modelo pronto. Na internet tem vários. Só que você tem que dar a sua cara nesse modelo pronto. Sim. Sabe? Existem alguns modelos bonitos, básicos. Alcemir, as pessoas não se dão conta, por exemplo, eu vou te falar um erro aqui que alguns cometem, dá mais ênfase no currículo para a palavra currículo do que para o nome. Bem Então, grande. coloca lá em caixa alta, em tamanho, né? Currículo. Gente, todo mundo sabe que é currículo, sabe não que é precisa currículo. estar escrito, não é? E o nome da pessoa tá lá no tamanho 12, pequenininho. No tamanho 20, escrito currículo, e o nome da pessoa no tamanho 12. Tá errado. Pode utilizar modelos prontos? Pode. Posso pegar um da internet? Pode. Mas traz ele para sua personalidade e deixa ele com a sua cara. Agora, professor, no caso da pessoa estar trabalhando, já tem o salário, teve seu último salário, eu devo incluir o salário atual ou o desejo, o salário desejado, aquilo que eu quero no currículo? Não é recomendável. Não é recomendável você colocar valores de salário em currículo. Assim como nós vamos falar aqui nos próximos programas, quando te perguntarem de salário, eu vou orientar qual é o processo de lidar com isso. Legal. Mas no currículo, não. No currículo você não tem que colocar nada sobre salário. Não é recomendável, não se deve fazer. Tá certo, professor. Agora, como posso revisar, então, o currículo para garantir que esteja livre de erros? Peça alguém que leia. Sabe? Sim. Porque às vezes, Alcemir, quando a gente faz alguma coisa, eu digo isso aos meus alunos. Você leu o que você escreveu? Porque a gente não se dá conta disso. Você fez o currículo, elaborou, passa para alguém, um colega, um irmão, um vizinho, um parente, pede para alguém, dá uma olhada estratégica, vê se você acha erro aqui. Entendeu? Isso é estratégico. Então, essa revisão, ela precisa acontecer. É estratégico você fazer para que você não caia em erros grotescos, inclusive gramaticais. Bom, sei que o senhor não gosta da palavra dicas, né? Mas uma orientação, então. Onde eu posso encontrar mais recursos sobre como elaborar um currículo? Então, existem várias páginas dentro da internet hoje, a inteligência artificial também traz isso. O que eu gostaria que os nossos ouvintes estivessem atentos? Aqueles que, mesmo os que estão empregados, você tem que atualizar o seu currículo sempre. O Alcemir tem que estar com o seu currículo atualizado sempre. Né? E o professor Valdir tem o seu currículo atualizado sempre. Ele está fazendo cursos, palestras, eventos, formação. O seu currículo tem que estar também conversando com essa atualização pessoal. Agora, o que é fundamental, Alcemir, é que nós possamos compreender que o currículo é a nossa cara. É o nosso jeito, é o nosso formato. Então eu não posso moldar informações ali, ou até mesmo informações que não sejam tão verdadeiras, para que eu possa impressionar o selecionador. Isso é um risco muito grande. Então, ao pegar modelos prontos de internet, a gente precisa cuidar esse tipo de coisa. Busque, pesquise, mas cuidado. Isso, o seu currículo, um documento seu, é a sua apresentação, é você
não estando junto quando o recrutador e o selecionador estiver olhando esse currículo. O senhor falou aí, deu até um frio na espinha, né? A pessoa fala, eu falo inglês, aí você é recepcionado na hora da entrevista em inglês. Isso aconteceu lá em Campo Já Grande, aconteceu? no processo seletivo. Eu conheço os entrevistadores. Para o hotel tem que ter essa performance, e a exigência é que se falasse fluente inglês. Falar fluente inglês quer dizer uma conversação Conversa, um de diálogo. nível, né, máximo em todo o processo de entrevista. Aqueles que sabiam falar mal e porcamente o inglês não conseguiram avançar, porque toda a entrevista foi em inglês. Olha aí que importante. Professor, muito obrigado pela presença, participação mais uma vez. Gostaria que o senhor deixasse as considerações hoje. Bacana demais, olha, mercado de trabalho, estratégia por trás do currículo, e este programa, é claro, vai ficar aí nas nossas redes sociais para você depois assistir lá do início, você que não esteve acompanhando a programação, e assistir quantas vezes você quiser, para ter aí essa visão, este conhecimento da estratégia por trás do currículo. Professor? Alcemir, a objetividade no currículo, ela é excepcional. Não coube todas as informações em uma página, que seja em duas. Margem, cuide do tamanho da letra, cuide de erros ortográficos, veja se te representa, peça alguém para ler. Se vai utilizar um modelo de internet, faça ele com a sua personalidade, com a sua cara. E eu trago aqui, Alcemir, para encerrar a nossa conversa, alguns dados estatísticos, só para mexer um pouquinho com o nosso brio aqui, tá? Então, tem uma pesquisa que foi publicada na revista Fortune, né, americana, que a inteligência artificial, que nós estamos lidando com isso hoje, atenção para o dado, deverá forçar 12 milhões de pessoas a trocar o emprego até 2030. Nossa. Veja bem, o processo e a investidura da inteligência artificial vai forçar 12 milhões de pessoas a trocar de emprego 2030. Ao se ver, 2030 daqui a quantos anos? Daqui a pouco, hein? 6 anos. E vai passar Uma muito revolução, hein, professor? rápido, né? Então, cuidado com isso. Outro dado importante, Alcemir. Embora só 15% dos brasileiros, 15% dos brasileiros tenham ensino superior completo, o IBGE diz que em 2010 era quase 8% e em 2000 era 4%. Em 2024 nós temos 15% Alcemir, de pessoas graduadas. É muito pouco. Muito pouco, né, A professor? gente precisa querer estudar. E para encerrar, a taxa de desemprego hoje atende 11% da população brasileira. 11% da população, segundo o IBGE também. E que população é essa? O Brasil é o maior país da América do Sul e do Hemisfério Sul. O 5º maior do mundo em área territorial e o 6º maior do mundo em população. São aproximadamente 203, 204 milhões de pessoas. 11% desse pessoal está desempregado. Emprego tem, não tem, mão de obra qualificada, né, professor? Já falamos sobre isso aqui. Então, Alcemir, muito obrigado. Hoje o programa realmente trouxe esse viés de reflexão. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Em breve estaremos de volta. Obrigado, professor. Tá aí, falei com o professor administrador Valdir Pereira, um show de bola aqui mais uma vez falando de mercado de trabalho, a estratégia por trás do currículo. Agora é hora de empreender e negociar. Você ouviu Empreendedorismo e Negócios com o administrador Valdir Pereira.